Então, o que me motiva pode não te motivar e pode não motivar uma terceira pessoa. Isso sempre vai depender dessa construção que a gente fez. Mas eu trouxe alguns exemplos de estilo motivacionais. Estilo de ação. Uma pessoa que ela faz, tendo uma necessidade ou não, ou tendo um desejo, é aquela pessoa que, se ela pensa assim, eu quero ser rica, sei lá, né? Digamos assim, a pessoa pensa, eu quero ser rica. Então ela vai pensar assim, o que eu preciso fazer para ser rica? Ela vai agir. Essa pessoa, ela não vai pensar em uma motivação vindo de fora, ela não vai pensar, não vai colocar empecilhos, ela vai buscar resposta, vai buscar soluções. O que vai fazer com que essa pessoa haja é o desejo, é simplesmente o desejo, né? Eu quero ser rica, eu quero fazer uma viagem, o que eu preciso fazer para fazer essa viagem? Simplesmente a pessoa age. Mas se você planeja e não consegue executar, não consegue fazer nada, esse é um estilo motivacional que você ainda não tem. Lembra que eu falei, as características podem ser aprendidas e o seu estilo motivacional pode ser modificado. Então, vamos falar os estilos motivacionais que você pode se identificar em um deles, mas com foco, gente. Características podem ser modificadas. Então, se você se identificar com um estilo motivacional que não está te favorecendo, que está impedindo que você vá até o fim, você tem condições de mudar esse estilo. Algumas pessoas precisam que o objetivo mexa com elas de alguma maneira, no sentido de o que eu desejo com o que eu gostaria de fazer. Diferente daquela satisfação de ficar esperando uma sensação prazerosa. É um estilo em que a pessoa se move no sentido de não sentir coisas ruins ou de não estar em uma situação ruim. A pessoa pode estar numa situação, assim, ela está no emprego, né? Assim, o que motiva ela tem algo que está me incomodando, me prejudicando, me fazendo mal, é uma coisa ruim. Então, se eu fizer aquela outra coisa ali, vai ficar melhor. Então, eu vou fazer essa outra coisa. Na verdade, ela foge de situações e de coisas ruins. Aí você pode estar pensando, mas isso é bom, né, Vânia? Não é dos piores, mas o que acontece? A pessoa pode estar em um emprego e a pessoa quer se desenvolver profissionalmente. Para que ela se desenvolva profissionalmente, ela teria que estudar, se aperfeiçoar para desenvolver profissionalmente. Só que ela não está sendo ameaçada naquele emprego. Então, ela não estuda, ela não se atualiza, ela não faz nada, fica só o desejo de melhorar, de se aperfeiçoar, de conseguir um emprego melhor. Mas como ela não foi diretamente ameaçada, não aconteceu uma coisa ruim, ela não sai dali. Então, ela vai também planejar, ela vai desejar, mas enquanto ela não perdeu o emprego, ela não sai dali. Se você se identificou, como é que você faz para você colocar em ação esse seu desejo de ter um sucesso profissional, de sair desse emprego? Esse é o exemplo, né? Você tem que mudar o significado. Tá bom ali, você não sai dali. Se você colocar um significado do tipo, se eu não me esforçar para estudar, me aperfeiçoar, eu vou passar a minha vida inteira aqui nesse emprego. Isso não parece uma coisa boa para você. Na verdade, você tem que se convencer de que você precisa sair dali. E você precisa considerar isso porque se você não trabalhar a sua característica, você vai ouvir palestras motivacionais, você vai ficar se repetindo frases afirmativas, mas se o que te motiva for sair de uma coisa ruim, de uma situação desconfortável, e você estiver desejando coisa melhor, mas não está desconfortável, você vai ficar toda a vida ali. Então você precisa mudar esse significado. O outro tipo de estilo motivacional, né? Aquela sua característica que te motiva, e até agora talvez você não tivesse consciência dela, é uma incapacidade de perceber o
que o seu comportamento, ou perceber o comportamento que não está te favorecendo. E presta atenção nisso, gente, que isso é muito significativo. Primeiro que é uma característica comum, infelizmente, e as pessoas que apresentam essa característica, elas são colecionadoras de fracassos e insucessos. Por quê? Essas pessoas não conseguem aprender com os seus erros. Você planeja tudo direitinho e você tenta colocar em ação e você não consegue. E aí você põe a culpa no Papa, você põe a culpa no computador, você põe a culpa em qualquer coisa, mas você não consegue observar que o que eu posso ter visto, planejado e que não fui bem sucedida, não deu certo. O que no meu plano pode não ter dado certo a partir do meu comportamento, porque eu fui fazer, eu planejei e fui fazer, né? As pessoas que têm essa incapacidade de perceber isso, elas não conseguem aprender com o erro, porque assim, todo mundo erra. Eu falei aqui numa outra live que a gente vai errar mais do que acertar. Todas as pessoas bem-sucedidas sabem disso, porque você vai aprendendo com os seus erros. Se você tem um estilo motivacional de não conseguir perceber como que o seu comportamento pode estar contribuindo negativamente para o seu sucesso, e aí você não consegue reparar onde você errou, observar onde você errou para ir lá parar, você não vai conseguir êxito. Esse pensamento, essa falta de percepção faz com que você pense assim, de que adianta eu fazer? Eu já fiz, não adiantou nada. Você já fez com a melhor das boas intenções, mas alguma coisa que você fez ali não foi o adequado para aquele momento, não foi o suficiente para aquele momento. E se você não fizer essa autocrítica positiva, porque aí seria positivo, deixa eu ver aqui o que eu fiz, qual foi o resultado que eu obtive aqui. Aí você vai poder observar para ver qual comportamento você precisa modificar. Mas esse terceiro estilo, gente, tem a ver com pessoas que acreditam que aquilo não é para ela ou para ele. E se você acompanha aqui o meu trabalho, você deve ter pensado assim, seriam as crenças limitantes, Vânia? Seriam sim. Então, esse terceiro estilo motivacional que impede que você consiga fazer as coisas que você planeja, é que você até vai, mas é que tem alguma coisa lá dentro de você dizendo assim, eu queria fazer uma faculdade, mas será que faculdade é para mim? Eu acho que faculdade não é para mim. Eu queria trabalhar numa empresa X, aí uma empresa dentro da sua área que é uma empresa grande, que você seria melhor remunerado e que teria mais prestígio. Mas será que essa empresa é para mim? Será que eu sou boa o suficiente no que eu faço para ir para essa empresa? E se eu tenho esse estilo de que eu tenho dificuldade de perceber os comportamentos, preciso trabalhar nisso. E se eu tenho esse estilo de que acho que aquilo não é para mim, preciso trabalhar nisso. E se eu tenho esse estilo de ficar fugindo, me afastando de coisas ruins, que aí assim, eu fico com um comportamento mais conformista quando eu sou assim, entendeu? Porque eu só fujo do que me causa desconforto. Esse emprego aqui não tá bom, mas eu tenho um emprego, apesar de eu querer ir para aquela empresa lá que vai me dar mais status e mais retorno financeiro, né? Então, se eu não observo essa minha característica, de nada vai adiantar você aprender, fazer, planejar tudo direitinho, porque você não vai ter força interna para agir.